aquilo que um dia Karl Marx disse como sua utopia, de cada um de acordo com suas possibilidades, a cada um de acordo com suas necessidades, fica muito bem na boca de Jesus Cristo. O ideal cristão não é outro que não esse, né? Do mundo justo, da partilha, né? De que todos tenham o suficiente. No entanto, a gente vê setores evangélicos, por exemplo, vou dar nome aos bois, da Igreja Universal do Reino de Deus, dizendo aos seus fiéis: não votem na esquerda, a esquerda é diabólica. Nesse aspecto, não parece que, ao contrário, sem querer taxar ninguém de diabólico, mas quem se opõe a essa ideia é que está mais longe de Deus? Que papo bom, hein, Juca? Podia ter me enviado essas perguntas antes. Brincadeira. Vou compartilhar com você minha impressão. Em primeiro lugar, existe uma tentativa de determinadas lideranças evangélicas de controlar o sentido do que é caminhar com Jesus, do que é ser cristão, do que é ser evangélico. Então tem aí uma tentativa de monopolizar a experiência evangélica e a experiência cristã. E esse é o primeiro ponto. Ninguém pode falar em nome do cristianismo, ninguém pode falar como representante do campo evangélico. Então, dizer cristão não vota na esquerda, essa frase é uma frase de quem acha que pode controlar as experiências cristãs. Arrisco dizer, inclusive, numa provocação pública aqui, que o Edir Macedo se posiciona assim porque, no limite, ele sabe que dentro da própria Igreja Universal do Reino de Deus, se fizer uma pesquisa hoje, muitas pessoas vão indicar voto na esquerda esse ano. Ele não controla a diversidade de experiências dentro da própria igreja dele. Então, existe uma diversidade de experiências cristãs. Não são essas lideranças que vão determinar e monopolizar o sentido do que é ser cristão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto desse bate-papo é o seguinte: eu creio que o evangelho tem alguns valores. Eu não vou, obviamente, reduzir o evangelho a uma plataforma política. Falo isso como cristão. Minha primeira identidade de vida é o evangelho, e eu creio que o evangelho é sempre revolucionário, que ele tem uma perspectiva histórica que não cabe em nenhuma formatação política. Então, acho que o evangelho não se deixa reduzir. Mas, dito isso, o evangelho está no chão da história. O evangelho conta a história de Jesus, que denunciou o acúmulo de riquezas em poucas mãos, de Jesus que defendeu a partilha de bens para a superação da desigualdade e da fome, do Jesus que animou projetos populares e coletivos, do Jesus que quebrou preconceitos e celebrou a diversidade, do Jesus que andou ao lado, principalmente das pessoas postas à margem, amaldiçoadas política, econômica, social e moralmente. Então, por um lado, eu creio que o evangelho não pode ser reduzido a uma plataforma. Por outro, eu vejo no evangelho alguns valores: justiça social, sensibilidade humana, partilha de bens, solidariedade e atenção. O evangelho basicamente condena acúmulo de riquezas em poucas mãos. Tem o canto de Maria, Juca, quando Maria, empoderada, celebra artisticamente o fato de gestar o Salvador, o canto de Maria que está em Lucas capítulo 1, sabe o que ela diz, o que ela canta? Que Deus veio, atenção a isso, despedir de mãos vazias os ricos e encher de bens os famintos. Então, o programa político histórico que surge do canto de Maria
É um programa revolucionário, porque, presta atenção, Juca, para Maria, mãe de Jesus, a superação da pobreza compartilhada está diretamente associada à eliminação da riqueza concentrada. Não é nem conciliação, não. É revolução. É despedir de mãos vazias os ricos. Os ricos vão perder poder. Os ricos vão perder privilégio. Os ricos vão perder status. Os ricos vão perder riqueza para que os pobres tenham acesso ao alimento e à dignidade. Então, eu creio que a narrativa do Evangelho precisa estar do lado da justiça social, dos direitos humanos, da democracia, da partilha de bens, e isso me parece incompatível com a narrativa capitalista, neoliberal e autoritária.